Nosso cumprimento a vocês que nos acompanham assistindo nossos vídeos. Estamos aqui para agradecer a Deus por mais esta semana tão importante para os cristãos. E o que o ato da morte, sepultamento e ressurreição causou para nós. Se seguimos o Evangelho e cremos no cenário da crucificação, o resultado que este ato nos trouxe, isso tem grande influência sobre nossas vidas. Muitos cristãos ao redor da terra nesta data se reúnem para recordar este gesto de amor, de liberdade que isto nos trouxe. Foi nossa salvação. Por isso, tudo o que falarmos e fizermos para agradecer nunca será o suficiente. Mas somos eternamente gratos a Deus pela cena do Calvário, porque fomos reconciliados de volta ao companheirismo com Deus através da morte na cruz, o caminho aberto para nós, e nós fomos incluídos. Não estamos tristes, estamos em regozijo, estamos felizes pela cena do Calvário. Para aquele que estava perdido e foi encontrado, é para se ter expressão de triunfo. Todo aquele que passa ali pelo Calvário nunca mais será o mesmo. A Bíblia diz que nós levamos os restos das aflições de Cristo. Por isso que seus apóstolos, exceto João, os demais foram martirizados, seguiram o caminho de seu Senhor, feridos, dilacerados, mortos. Hoje são os campeões da fé. Estão na galeria dos imortais como Jesus, o imortal. Foram mortos pela espada, pelos leões, pelas arenas, pelo fogo, os reformadores como João Hus e outros que morreram na fogueira. Hoje nós temos vitória, nós temos cura, nós temos gozo, nós temos paz. Porque Jesus rompeu o véu negro da morte. A prisão não pôde reter os que estavam no paraíso. Por isso não há prisão para aquele que foi liberto. O sacrifício foi realizado uma única vez. E através deste ato, recebemos a remissão. Deus nos resgatou. Por isso que na Páscoa nós recordamos do Cordeiro sendo sacrifício. Nós queremos ler aqui a carta de Paulo aos 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 1 ao 4, onde o apóstolo nos diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi isto que o Senhor Jesus fez, a propiciação, que é o ato de justificar o pecador ou remover a culpa do pecado através de seu próprio sacrifício. E assim, ele garantiu para que nós fôssemos justificados. O ponto máximo do amor é oferecer a sua própria vida para salvar outra. É morrer no lugar de outro. E se não houvesse a oferta, o sacrifício, a propiciação, se não houvesse a garantia, não haveria resgate. Foi Deus que preparou o sacrifício. Em Mateus, no capítulo 20, versículo 28, Jesus disse: O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos.
Irmãos, o preço que custou nossas almas foi a vida do Senhor Jesus Cristo. E quando o Espírito dele volta sobre você, é um sinal que você foi recebido, que ele te aceitou, que ele te recebeu. Boaz primeiro remiu, depois ele recebeu Ruth. O cordeiro foi que nos introduziu neste estado de graça. O cordeiro nasceu, o cordeiro se batizou, o cordeiro iniciou o seu ministério, o cordeiro foi sacrificado no Calvário, o cordeiro foi sepultado, o cordeiro ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, então o cordeiro subiu aos céus para ser um mediador no santuário. O cordeiro veio do santuário de sua obra de mediação e se apresentou. E ele tem feito o reclame daqueles que ele resgatou. Agora, o próximo passo é que este cordeiro virá buscar aquilo que ele reclamou, a sua igreja, que foi comprada e resgatada no Calvário. Então, se Jesus ressuscitou, ficou provado que os que nele dormiram ressuscitarão. A fé, irmãos, não precisa das ciências exatas para explicar como isto foi feito, como isto vai ser feito. Ressurreição não é explicação, ressurreição é o poder de Deus. Jesus não explicou para seus discípulos os detalhes de sua ressurreição. Ele ressurgiu, se apresentou e pronto, estava definido. E hoje este Jesus, ressuscitado, vive em nós, porque é uma promessa que ele fez: estarei dentro de vós. Claro que está em nossas memórias ainda aquele dia no Calvário. Mas nós celebramos o triunfo de Jesus sobre a morte para nossa justificação. Ele, sendo o Cordeiro, sendo o nosso parente redentor, fez isto por nós. Hoje somos livres, por isso nós o honramos. Sim, irmãos, o Cordeiro, ele puxou o fio da vida para dentro de nossos corações. Tomar a cruz não foi o fim para o Cordeiro de Deus. Deus o coroou soberanamente, levantando seu corpo frio da sepultura naquela manhã de Páscoa. O trigo de Deus não ficou ali prostrado sem vida. E esta mesma semente plantada em Pentecostes, esta mesma semente de trigo original, um dia será levado ao celeiro para as bodas do Cordeiro. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos estes que o receberam, assim cada um de nós morremos com Jesus no Calvário e ressuscitamos com ele na manhã de Páscoa. Agora sim podemos dizer: estamos libertos. Aquele Cordeiro que foi oferecido efetuou a eterna redenção, não com sangue alheio, como faziam no Antigo Testamento, mas efetuou com seu próprio sangue redentor. E agora este conquistador, que é o Filho de Deus, tomou sua Ruth, tomou sua igreja redimida. Ele veio por ela. À vista de Deus, a sua igreja já está justificada. Nenhuma condenação há para ela agora. Para que Ruth chegasse a ser esposa de Boaz, ele precisava remi-la. E Boaz pagou o preço. Ele comprou a herdade que pertencia ao marido de Noemi e com isto ele tomou a viúva Ruth para ser sua esposa. O Cordeiro se deu a si mesmo em preço de redenção por aqueles que ele salvou antes da fundação do mundo. Quem são estes? Somos nós.
Então nós fomos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A ofensa havia entrado na raça caída de Adão. Adão havia caído e todos que vieram depois de Adão vieram debaixo desta mesma ofensa. Todos eram culpados. Então, um animal precisava morrer. E quando nós olhamos a lição do Velho Testamento, ali estava um cordeiro que era trazido para a expiação da culpa daquele pecador. O pequeno animalzinho, ele gemia, ele balia, seu sangue quente era espargido ali sobre o altar de 4 pontas. Sim, quando falamos e pensamos em 4 pontas, nós lembramos da cruz. As 4 pontas daquela cruz estavam agora molhados pelo sangue daquele Cordeiro de Deus, porque havia uma pena sobre os humanos. E aos humanos, mesmo aos anjos, era impossível pagar esta pena. Então, o castigo caiu sobre o Cordeiro de Deus. Mas agora, meus preciosos irmãos, o pagamento definitivo já foi feito. Não há mais dívida. A expiação por nossos pecados foi feita. Estamos perdoados. O dom gratuito de Deus, que é Jesus, este dom da graça, agora ele tem abundado sobre muitos, incluindo a nós também. Muitos que estavam desesperançados. Havia um ladrão aqui, havia uma mulher de má fama ali, havia um mentiroso ali, havia um viciado ali, havia um idólatra ali. O mundo estava sem Deus, sem Cristo e sem esperança. Um fundo clamava. Lá no paraíso, as almas que estavam lá não podiam subir, porque aquele carrasco possuía as chaves da morte e do inferno. Ah, mas na sexta-feira, à tarde, às 15 horas, lá em cima, em Jerusalém, fora da porta de Jerusalém, o sangue do Cordeiro estava sendo aspergido sobre um madeiro, sobre uma cruz. A terra, diz a Bíblia, tremeu. A natureza tremeu. O ferrão da morte se aproximava do seu sacrifício. Então, o Senhor Jesus, aquele Cordeiro, ele teve todas as contrações da morte. E ele se contorcia, ele estava em agonia, ele estava em sofrimento, ele tinha ânsias. Aquele Cordeiro estava afligido, mas ele permanecia mudo diante de seus tosquiadores. Os salmos e profecias estavam se cumprindo ali no madeiro, na cruz. A agitação havia tomado conta da população. Foram 6 longas horas na cruz. Marcos capítulo 15, versículo 25 a 37. Diz que Jesus foi pregado na hora 3ª. A hora 9ª, Jesus deu um brado e expirou. Mas ao nascer do sol, na Páscoa, a esperança se levantou outra vez. As correntes do pecado se quebraram. Jesus tomou sobre si as nossas culpas, nossos pecados, e um brado de vitória ecoou por todo o céu. A notícia chegou, ele vive, Jesus vive. Irmãos, e se esse Jesus vive, nós também vivemos. Porque esta sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou, nós cego fomos, mas agora nós vemos, porque nós estávamos perdidos e ele nos achou. Então fomos levantados para uma vida nova. A antiga vida morreu no Calvário, um homem ressurgiu por trás dessa nova vida. Uma nova mulher ressurgiu por trás dessa nova vida. Porque Páscoa quer dizer vida nova. O que caiu, levantou para nunca mais cair. Estávamos perdidos, fomos achados, encontrados e levantados com Jesus na manhã de sua ressurreição.
Fomos resgatados porque Jesus, a oferta perfeita, se ofereceu para tomar o nosso lugar. Então, este é o verdadeiro amor. Hoje estamos vestidos não com nossa própria justiça, mas com a justiça dele. Por isso, nós o adoramos, nós o servimos, nós o louvamos e contamos a todos o seu amor incondicional. Não estamos mais em trevas, a luz raiou, o caminho se abriu e estamos de partida para viver eternamente com ele. Então, não há mais morte debaixo da Páscoa, porque o Cordeiro sobre a morte triunfou. Foram 40 dias para se despedir de sua igreja. Esse foi o tempo que Jesus ficou entre seus discípulos. Atos capítulo 1, ele levou o tempo de 40 dias para se despedir de seus apóstolos, de seus discípulos. Ele estava ali dando para eles um até breve, que se cumpriu no dia de Pentecostes. 50 ou 10 dias depois daquela despedida ali com Jesus, no dia de Pentecostes, Jesus voltou sobre eles na forma do Espírito Santo. E nós também aqui, nesta era, neste final do tempo, em 1963, ele trouxe um shalom para esta senhora eleita da 7ª era da igreja. Irmãos, que este seja um tempo de bênção para todos vocês. Agradecemos e pedimos a Deus que Ele abençoe teu coração, que Ele fortaleça a tua alma, que nesta Páscoa você possa ter a plena certeza de que você foi resgatado da morte e agora você é uma nova criatura. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Shalom.